Olá, minha gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Como eu combinei com a direção da escola, devido à baixa frequência que vocês, duas ou três pessoas aparecem por aula e não vale a pena, eu, sinceramente, não vale a pena acordar cedo para dar duas aulas ou dar uma aula para duas ou três pessoas. Então eu vou gravar a aula. Essa aula vai ser gravada. E quaisquer dúvidas, vocês entram em contato comigo. Tá lá pelo privado do WhatsApp. Tranquilo? Essas regras já foram ditas tanto pela coordenação quanto por mim. Então eu vou deixar o exercício na plataforma. Vocês terão até as 17 horas para entregá-lo e até o meio-dia e 15 para responder a chamada. Então vou contar ponto tanto da presença quanto do exercício. Tá? Recados dados. Vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula vai ser a continuação de morfologia vegetal. Então a gente já viu raiz, a gente já viu o geralzão da planta, né? A planta tem formada por órgãos e tecidos. Já vimos os tecidos da planta e já vimos raiz e caule. Agora vamos ver as folhas. Então, a folha, perdão, ela é um órgão laminar, ou seja, em forma de lâmina. E ela vai apresentar clorofila. Então, suas células apresentam, não todas, mas suas células apresentam clorofila dentro dos cloroplastos. Se tem clorofila, se tem cloroplastos, a gente tem a realização da fotossíntese. Então, de maneira geral, a fotossíntese é um processo bioenergético que vai transferir a energia contida na luz para compostos orgânicos, principalmente açúcares. E esse açúcar, o mais produzido, é a glicose. Dessa reação, gera-se o oxigênio também. Ok? Então, essa folha, a folha dita completa, ela apresenta algumas partes ou alguns componentes. São, nós temos o limbo, que é a parte que a gente vê, a parte verde, aquela parte laminada. Essa parte laminada ela é sustentada por um pecíolo, que é uma haste, e essa haste tem uma pequena dilatação que vai abraçar o caule ou se conectar com o caule. Em monocotiledôneas, essa estrutura ela abraça o caule. Em dicotiledôneas, ela só faz se apoiar no caule. E algumas apresentam a estípula, que é uma pequena projeção que tem abaixo da bainha. Então, a folha dita completa tem esses quatro componentes. Algumas folhas não têm todos. Algumas, por exemplo, só tem um limbo e a bainha. Outras não têm espícula ou estípula, certo? Então, isso vai depender da espécie de planta. Mas uma folha completa tem esses quatro componentes. Então, com relação ao limbo, eu posso classificar essas folhas em folhas simples, onde o limbo ele é único, tá? Por exemplo, a folha de uma mangueira. Ou esse limbo ele pode ser composto, onde eu tenho o limbo partido. Por exemplo, existem algumas plantas, por exemplo, o coqueiro tem uma folha composta. O limbo ele não é único, o limbo ele é partido. Ok? Então aqui eu tenho aqui os componentes da folha. O limbo, que é essa parte laminada aqui. O pecíolo, que é essa haste. E a estípula. Isso aqui geralmente não tem bainha. Então aqui eu tenho umas folhas mais completas. O limbo está partido, aqui ó, o limbo. Isso aqui eu chamo de folíolos. Eu tenho aqui o pecíolo, a estípula e a bainha. Folhas simples, folhas compostas.
Tranquilo? As folhas de eucotiledôneas são pecioladas, tá? Possui pecíolo. Isso é o pecíolo, que é uma estrutura que vai conectar o limbo ao colo. As folhas de monocotiledôneas do milho, das gramíneas e assim vai, são chamadas de invaginantes. Elas não têm pecíolo, ela tem um limbo conectado à bainha. Aí essa bainha vai abraçar o caule. Tranquilo? Então eu tenho aqui uma folha peciolada, certo? E uma folha inervante. Outra diferença bem comum entre os dois tipos de plantas é a forma da lâmina, ou a forma do limbo. Nas plantas dicotiledôneas, o limbo ele é formado por nervuras ramificadas, em forma de pene. De pene, a gente chama de peninérvia, certo? No caso das monocotiledôneas, do milho, por exemplo, essas nervuras elas são paralelas. Essas nervuras paralelas, a gente chama que ela é de paralelinérvia. Então, apresenta as nervuras paralelas. Então, quando a gente vai ver o limbo, ele tem toda a folha, independente dela ser monocotiledônea ou dicotiledônea, ela vai apresentar algumas camadas. A primeira camada é chamada de epiderme. Ela fica em cima e embaixo da folha. Uma espécie de sanduíche. Onde eu tenho as fatias de pão, é a epiderme, e eu tenho o recheio. O recheio é chamado de mesófilo. Então a epiderme vai fazer o sanduíche. Eu tenho a parte de cima e a parte de baixo. E no meio da folha temos o mesófilo. A epiderme ela é formada pela cutícula. Essa cutícula é uma camada de cera que vai proteger a planta, no caso a folha, da perda excessiva de água. Nós temos os estômatos, que vão justamente controlar a entrada e saída de água, de gases. E algumas ornamentações que a gente viu lá na parte de tecidos. Pode ser pelos, tricomas e assim vai. E no mesófilo a gente tem dois tipos de parênquima. Um parênquima que a gente chama de paliçado. Então lembra que parênquima ele é um tecido de preenchimento. No caso aqui eu tenho um clorênquima, um parênquima especializado que apresenta cloroplastos no interior de suas células. Nós temos um clorênquima paliçado que parece palitos, um colocado de lado do outro, formando uma espécie de cerca. Tá? E nós temos o parênquima lacunoso, que é onde as células estão mais espaçadas, justamente para dar a passagem de água, CO2 e oxigênio. Esses gases utilizados tanto na respiração quanto na fotossíntese. Então, esse espaço vai ser onde a planta vai liberar o CO2 da fotossíntese, onde ela vai capturar o CO2, que também vem da respiração e vem dos gases atmosféricos. E por final nós temos os vasos condutores, xilema e floema, já que a planta é o local da fotossíntese e eu tenho que ter vasos condutores para transportar a água e sais minerais para lá e transportar os produtos da fotossíntese para as outras partes do corpo da planta. Então está aqui uma nervura, uma folha. Se a gente cortar a folha e ampliar, a gente tem aqui o aspecto do sanduíche, certo? Então eu tenho uma camada de cutícula, que é cera, aquela parte brilhantezinha da folha, que vai proteger contra a perda excessiva de água. Aqui as fibras de esclerênquima também para suportar os vasos sanguíneos. Lembra, tecido de preenchimento e sustentação.
Nós temos aqui o estômago, que dependendo das condições ambientais, ele vai estar aberto ou fechado para permitir a entrada e saída de gases e vapor de água. Então aqui uma visão real da folha. Então aqui o estômago está aberto, ok? Aqui a gente tem a epiderme, perdão, o parênquima paliçado e o parênquima lacuminoso. E a epiderme inferior, certo? Em cima e embaixo, formando sanduíche. E aqui a nervura, ok? Xilema, floema e a bainha do fish para juntar todo mundo. Tranquilo? Então, vamos continuar. Então, algumas folhas ao longo da evolução das plantas sofreram algumas adaptações, então algumas modificações. Então, adaptações morfológicas especiais permitem que as folhas desempenhem algumas funções. Então, nós temos uma espécie, uma adaptação chamada de gavinha. Então, o que seria uma gavinha? Gavinha é como se fosse um pequeno cordão. Esse pequeno cordão ele vai se agarrar a alguma coisa, certo? Por exemplo, a gente tem aqui a ervilha, que ela se agarra em substratos para poder se adaptar, se segurar os substratos. Então, essas gavinhas também podem ser parte do caule ou parte da raiz. Isso vai depender muito da planta. Então, a gente tem aqui as gavinhas aqui sendo como folhas. Outra adaptação é o que a gente chama de bráquia. Essa bráquia, certo? Também chamada de bráctea. Essa bráctea também é uma estrutura de proteção. Não sei se vocês já viram, no coqueiro existe uma espécie de caixinha. Antes do coqueiro sair, tem uma casquinha marrom. Aquela casquinha marrom é a bráctea do coqueiro. As flores estão lá dentro. Então, quando o coqueiro floresce, ela abre aquela bráctea e ocorre a fecundação e a formação dos cocos. O coco fica dentro daquela estrutura. A flor fica dentro daquela estrutura. Tranquilo? E na adaptação nós temos as plantas chamadas de plantas carnívoras. A partir daí são folhas modificadas que vão prender alguns organismos. No caso aqui, animais que andam aqui distraidamente, pisam aqui, ela fecha, os animais morrem e as plantas utilizam os nutrientes para a sua vida. Certo? Então, frutos ficam para a próxima aula. Então, vou deixar esse vídeo, os exercícios e a lista de presença. Quaisquer dúvidas, entre em contato comigo pelo Zap, certo? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau a todos. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.